Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Em 1944, a Conferência de Bretton Woods recomendou ao Brasil que criasse uma autoridade monetária, criasse um banco central. Por aqui, acabou não havendo consenso e optou-se, em 1945, por criar uma autoridade monetária dentro do Banco do Brasil. Isso mesmo, foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito, uma superintendência do Banco do Brasil, que ficaria subordinada à sua presidência. Na prática, argumentava-se que o Banco do Brasil era importante demais para ter a sua política de crédito constrangida, limitada ou regulada por uma autoridade monetária. As diretrizes políticas estabelecidas pelos eleitos, estabelecidas pelos nossos representantes, deveriam prevalecer. Em 1964, finalmente, foi criado o Banco Central do Brasil. Mas houve ali um detalhe curioso. O Banco do Brasil continuou ligado ao Tesouro Nacional através de uma conta chamada Conta Movimento. Na prática, o Banco do Brasil poderia sacar recursos diretamente do Tesouro para financiar as suas operações de crédito, consideradas importantes e fundamentais, que não deveriam ser de forma alguma constrangidas ou tolhidas. Na prática, o Banco Central não regulava, não fiscalizava o Banco do Brasil. Já nos anos 80, no governo Sarney, a Conta Movimento acabou sendo extinta e, finalmente, o Banco Central do Brasil passou a ter capacidade para regular o Banco do Brasil. Alguns anos depois, em 1999, surge o regime de metas de inflação, que é a diretriz, que é o pilar fundamental da política monetária brasileira até hoje. Com o regime de metas de inflação, ganhou força o debate sobre a concessão de uma autonomia para o presidente do Banco Central e para a sua diretoria. Dessa forma, o Banco Central ficaria protegido de pressões políticas, de calendários eleitorais e teria tranquilidade para cumprir as metas de inflação que foram estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Esse debate acabou não avançando naquele momento, mas criou-se no Brasil uma cultura de conceder autonomia prática, autonomia efetiva ao Banco Central. Armínio Fraga, a administração de Armínio Fraga como presidente do Banco Central no segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, teve muita autonomia. Henrique Meirelles, durante os 8 anos do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, também teve muita autonomia. Ilan Goldfein teve muita autonomia durante o governo de Michel Temer e Roberto Campos Neto tem bastante autonomia durante o governo de Jair Bolsonaro. Eu acabei pulando de propósito o Alexandre Tombini, que foi presidente do Banco Central durante o período Dilma Rousseff. Ao contrário dos seus outros colegas aqui citados, Alexandre Tombini estava sujeito a uma pressão muito forte do Executivo. Inclusive, ele era visto com frequência deixando o Palácio do Planalto em véspera de reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, que determinava ali a taxa de juro básica da economia brasileira. Essa semana acabou sendo aprovado no Congresso Nacional a concessão de uma autonomia legal, uma autonomia efetiva, uma autonomia institucional ao Banco Central do Brasil. É um projeto que tem alguns problemas, que poderia ter sido um pouco melhor desenhado, particularmente no que diz respeito à recondução ao cargo do presidente do Banco Central e de alguns diretores, também no que diz respeito ao período de quarentena depois que esses executivos deixam a autoridade monetária, mas de qualquer forma foi um avanço. Políticos das mais diferentes matrizes ideológicas em diferentes momentos defenderam a autonomia do Banco Central do Brasil, considerando que isso é uma forma de dar maior tranquilidade à atuação da autoridade monetária e também ajudar na convergência de expectativas para uma inflação mais baixa, uma vez que as pessoas passam a ter um pouco mais de segurança de que o Banco Central não estará sujeito a pressões políticas de qualquer natureza. Me parece que era uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, o Banco Central brasileiro acabaria
iria obtendo a sua autonomia e se aproximando, assim, da modelagem adotada em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Noruega, Suécia, União Europeia, Japão, Austrália e Nova Zelândia, entre outros. Todos esses adotam realmente um regime de metas de inflação e, acoplado ao regime de metas de inflação, autonomia para o Banco Central. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Semana passada, nós tivemos a eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. E uma das promessas era que a pauta econômica seria destravada. E, na prática, tivemos a concessão de uma autonomia para o Banco Central, autonomia essa que já existe, né? Ao longo dos últimos tempos, ao longo dos últimos anos, apesar de não existir uma autonomia institucional, legal para o Banco Central, havia uma cultura de autonomia prática. Fernando Henrique, Lula, etc., adotaram realmente essa diretriz de conceder autonomia efetiva para o Banco Central, para o presidente do Banco Central e sua diretoria. Consequentemente, me parece que existe aí a necessidade ou a tentativa de fazer um ponto. Olha como a pauta econômica agora destravou. Olha como a pauta econômica agora está avançando. E o presidente da Câmara dos Deputados escolheu a pauta mais fácil. Na prática, ele está concedendo ao Banco Central uma autonomia que ele já tem. Além disso, no Banco Central não existem cargos em disputa por parlamentares. No Banco Central não existem verbas em disputa por parlamentares. Não é exatamente um tema conflituoso na Câmara dos Deputados. Situação completamente diferente a de outras pautas espinhosas, como é o caso da reforma tributária, da reforma administrativa, PEC emergencial e etc. Então, portanto, o novo presidente da Câmara dos Deputados escolheu uma pauta relativamente fácil para mostrar que agora é diferente e que a pauta econômica andará. Ainda não estou convencido disso. Acredito que outras pautas espinhosas terão muito mais dificuldade, principalmente se envolverem aí conflitos de interesses e também a diminuição de privilégios. Vamos acompanhar e observar as cenas dos próximos capítulos. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para se tornar nosso apoiador. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, produtora por trás. É um projeto mantido exclusivamente pelo auxílio, pela ajuda de nossos apoiadores. Portanto, acesse petijornal.com.br, tem lá uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador no Brasil ou no exterior. Além disso, vou colocar aqui linkado o link do peticursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos diferentes temas. Dá uma olhadinha no cardápio que eu acho que você vai encontrar algo que vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.